Olá, meu amigo, minha amiga. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, na América Latina. É quase impossível a gente fazer um programa muito curtinho, como determina, como orienta o YouTube, né? Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E hoje eu vou fazer um programa bastante diferente, porque nós vamos dialogar aqui com algumas personalidades muito importantes. Você vai ver, já está na chamada do nosso vídeo, né? Em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar e de até elogiar o presidente Messias por ter concedido visto agora, de forma unilateral, sem reciprocidade, ao povo chinês. Se tratando de uma população de 1,380 bilhão de chineses, vai ser interessante esse pessoal todo chegando aqui no Brasil, né? Resta saber como é que essas pessoas poderão interagir conosco aqui no Brasil. Será que a gente vai poder, por exemplo, ter aulas de história da China, por exemplo, de sabermos como foi a Revolução Chinesa comandada por Mao Tse-tung em 1959? Como é que os chineses estabeleceram a sua economia planificada, que inclusive tem feito com que a China se expanda pelo mundo inteiro? A gente poderia, por exemplo, saber que como o Brasil está querendo privatizar empresas e a China tem 53 mil empresas estatais? Será que, enquanto se fala tanto em atacar servidor público, em enxugar a administração pública, será que a China cometeu um grande erro em ter 100 ministérios? Então, são mistérios que a gente vai descobrir com a vinda desses chineses para cá. Outra questão também muito intrigante é qual a diferença que existe entre os comunistas chineses e os comunistas cubanos. Ora, presidente Messias, conceda logo o visto para os nossos irmãos cubanos, porque pelo menos eles têm uma malemolência, eles têm um swing, eles podem de repente alegrar muito mais o povo brasileiro do que o povo chinês, né, que é um povo mais sisudo, um povo que sofreu bastante. Aliás, 50% do povo chinês se declara não religioso, sem religião nenhuma. É uma nação com 700 milhões de ateus. É uma coisa interessante. Eu gostaria de saber muitas coisas sobre a China, e com essa sua iniciativa vai ser um negócio muito legal. Aliás, se os chineses comprarem as estatais brasileiras, que o senhor está querendo privatizar, em breve, ao invés da gente ter um domínio dos Estados Unidos da América, que sempre foi muito frequente aqui no Brasil, nós teremos o domínio da República Popular da China, comandada pelo Partido Comunista Chinês. Parabéns, presidente Bolsonaro, parabéns a todos os eleitores de Bolsonaro que tanto fizeram para que a gente chegasse a essa abertura, a essa economia liberal que certamente vai fazer muito bem para o Brasil, né? Bom, vamos mudar de assunto agora. Aliás, eu até tinha separado aqui, porque não dá para a gente menosprezar que o presidente Messias é um homem com uma certa ambiguidade na sua avaliação sobre o sistema político dos países, né? E ele estava querendo caçar comunistas. Ele veio para o Brasil com essa missão, talvez inspirado por forças celestiais, né? Já que ele acha que isso é uma missão divina. Vamos recobrar aqui o que disse o presidente Messias lá no Piauí? Vamos lá, rapidamente, vamos lá. E vamos acabar com o cocô no Brasil, que é comunista e corrupto! Vamos acabar com o cocô no Brasil, corruptos e comunistas! Olha, presidente Messias, o senhor deve ter acabado mesmo com os comunistas do Brasil de uma forma muito intensa, porque agora o senhor está liberando uma importação em massa de comunistas, né? Tá aí uma questão muito interessante para a gente debater no futuro, né? Eu já estou começando a pensar em montar um curso de mandarim, porque isso aí vai ser a economia do futuro aqui no Brasil. Eu quero saber, se vierem milhões e milhões de chineses aqui para o Brasil, e se isso incomodar, como é que vai fazer? O senhor vai revogar assim, esse tratado unilateralmente também? Vai fechar as fronteiras? Como é que vai ser essa coisa, hein? É um governo muito inteligente, o governo do presidente Messias. Eu não posso falar, em se tratando de inteligência, de uma passagem que eu não comentei, que vocês pediram para eu comentar, que foi essa do ministro Von Traub,
o nosso intelectual do Ministério da Educação. Vamos comentar isso rapidamente para a gente entrar no outro assunto final. Vamos lá. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. Olha, ministro, que o senhor seja uma pedra que não pense, tudo bem. Agora, se o senhor voar, aí realmente o senhor vai ser o ministro de todos os tempos, né? O senhor vai ser o nosso super ministro pedra voadora. Gente, desculpe aqui, mas olha, esse pessoal do governo Messias só rindo mesmo com essa turma, né? Aliás, olha só, tem uma coisa também, a gente fica muito incomodado, a gente fica totalmente absorvido pela quantidade de insanidades que esse pessoal do governo tem feito o tempo todo. E eu vou falar para vocês na boa, eu dei os primeiros 6 meses de espaço assim para poder depois começar a fazer algum tipo de crítica, porque eu pensei, quem sabe eu não estou errado minha vida inteira, eu que sempre fui um humanista, uma pessoa com filosofias socialistas no meu comportamento, quem sabe eu não estou errado, esse pessoal aí está vindo com algo diferente, algo que vai botar o Brasil para frente. Mas quando eles começaram a ficar soltos, a impressão que a gente tem é que se abriu a porta do hospício. Isso está sendo muito estrategicamente eficiente para as instituições, para os interesses corporativos e financistas no Brasil. Enquanto a gente fica perdendo tempo discutindo o que os doidos estão fazendo, o Brasil está sendo entregue e agora nessa nova modalidade. Talvez entregue até para os chineses, comandados pelo Partido Comunista Chinês, que tem uma economia planificada que está chegando em muitos lugares do planeta. Bom, então, depois desse ministro, agora a gente passa para a última parte do nosso programa aqui, que é também depois de ter mostrado a dona Cleonice no Jornal Nacional, falando das benesses que foi a reforma da Previdência, o Jornal Nacional sempre apresenta para a gente sempre o mesmo tema, eles nunca colocam contraditório, então eles convidam pessoas para falar que a reforma da Previdência é uma coisa muito ótima, muito necessária e importante para o Brasil. E eu vou pegar aqui, eu selecionei para vocês mais um trechinho do Jornal Nacional, vamos lá. Da Previdência, esse desequilíbrio estrutural, ele impõe um risco de que lá na frente as pessoas não recebam as suas aposentadorias. Porque à medida em que esse problema aumenta, como a gente viveu agora, ou seja, ele vai ficando tão grande que o resultado pode vir a ser o país quebrar e ninguém receber as suas aposentadorias. Então a gente tem que ter equilíbrio num sistema que proteja as pessoas mais pobres, que dê aos aposentados e às pessoas de idade tranquilidade na sua vida depois de uma vida inteira, uma jornada de vida de trabalho. Eu pensei que ela dizia o seguinte, que dê tranquilidade a essas pessoas depois da morte, né? É quase que ela cometeu um ato falho, a nossa querida economista. Vamos lá. Mas, por outro lado, que seja sustentável no tempo e que permita que a gente consiga mantê-lo no longo prazo. Uma garantia a jovens e experientes, como o Chagas, 60 anos, 30 deles como garçom, atendendo clientes de terça a domingo, no maior pique. Se eu disser que sou igual o cara de 18 anos, isso aí não é mentira, eu não tenho, mas eu ainda estou com um pouco de gás ainda. Olha aí, gente, termina essa matéria, depois do nosso querido amigo aí ter se esfolado ao longo da vida inteira caminhando dentro de restaurante para servir as pessoas, como o William Bonner, né? E o William Bonner dá essa risadinha no final da matéria. Evidentemente, se tem uma coisa que não preocupa o William Bonner, que é o editor-geral do Jornal Nacional, né? Ele tem um saláriozinho bom, né? Segundo a revista Caras nunca erra, né? É revista da Futrica Nacional Internacional. Segundo a revista Caras, o William Bonner tem um saláriozinho de aproximadamente 650 mil reais. Tá aqui, opa, 650 mil reais. Então, realmente, o William Bonner ele tem muitos motivos para ficar rindo no final da matéria, né? Eu gostaria de bater um papo com ele, assim, muito fraternal com o William Bonner, né? E perguntar o seguinte, William Bonner, você é o editor-geral do Jornal Nacional, né?
Será que você não fica meio incomodadão em ter que fazer uma matéria como essa, sabedor que o meu querido garçom aqui, ele vai ficar com varizes nas pernas, ele não vai conseguir comprovar 40 anos de contribuição previdenciária, a memória dele na hora de tirar os pedidos vai começar a falhar, ele vai começar a derrubar copo, ele vai começar a derrubar pratos, você vai ter que colocar um outro garçom para tomar conta do nosso amigo aí, que é o que eu fazia lá no meu estabelecimento, né? Eu tinha funcionário que chegou até os 70 anos e as pessoas chegam muito em frangalhos nessa fase da vida delas, né? E esse direito das pessoas terem um pouco mais de tranquilidade no final das suas vidas é que foi roubado, foi sonegado pelo governo, por esse sistema absolutamente genocida que tem aqui nas organizações Globo a sua principal ferramenta de propaganda e que vai colocar muito dinheiro nos bancos privados e na conta das empresas privadas de privatização e muita propaganda também nas emissoras aqui do Sr. Bonner. O triste dessas matérias todas é que não há o contraditório, né? É sempre a mesma papagaiada. E olha, teve uma coisa aí que passou despercebido na matéria, que tanto a dona Cleonice que eles colocaram, como esse garçom que eu acabei esquecendo o nome, são negros, né? Ou seja, são pessoas que herdam toda uma história de servidão, servidão racial que a gente sempre teve no Brasil, e isso foi naturalizado pela sociedade brasileira, então nada mais para exemplificar esse tipo de espoliação, de dominação, de alienação, de exploração do ser humano, do que colocar dois negros falando de uma forma muito en passant que a aposentadoria é uma coisa menor porque eles estão cheios de gás, né? Gente, desculpem mais uma vez a veemência, o meu papo aqui com o William Bonner, que está ganhando 650 paus, né? É uma graninha para ficar rindo. Realmente ele não tem do que fazer cara feia. Ele não vai precisar ter as varizes na perna para poder ganhar a vida dele com dignidade, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!